Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando nossas conversas sobre fundamentos da química, agora vamos falar sobre o objeto de estudo principal, que é a matéria. A matéria, você pode me questionar e perguntar, mas o que é essa matéria? Se a gente fosse conversar assim em alto nível, a gente precisaria, para caracterizar a matéria, a gente precisaria de conhecimentos de física extremamente elevados, visto que a matéria ela é algo muito difícil de se caracterizar, pois a matéria ela tem muitas formas de ser observada e de ser analisada. Porém, quando a gente está falando de uma introdução de algo mais leve, uma caracterização que a gente pode dar para o que é a matéria é de que ela é tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço. Por exemplo, você. Você é uma matéria. Você está ocupando um espaço e você tem uma massa. Você está ocupando um espaço aí onde você está no seu quarto, na sala ou na varanda da sua casa. Você está ocupando um espaço nesse local. Como, por exemplo, seu computador. Ele está ocupando um espaço na sua mesa de estudos, na sua mesa da cozinha, por exemplo. Ele está ocupando um espaço naquele local. Então, uma matéria é qualquer coisa que vai ter massa e vai ocupar um espaço. Por mais que seja algo muito ínfimo, por exemplo, uma formiga. Por mais que a massa dela seja desprezível, se a gente for comparar com a massa de um elefante, mas ambos vão estar ocupando um espaço. Por mais que seja a discrepância tanto de massa quanto de tamanho seja diferente, mas ambos vão estar ocupando um espaço e vão ter uma massa. Porém, existem coisas que não entram nessa característica, como por exemplo a luz. A luz, ela não vai ocupar um espaço, ela não tem massa, logo ela não vai entrar no que é na caracterização da matéria. A mesma coisa é a justiça. A justiça ela não ocupa um espaço e também ela não tem massa, então ela também não pode ser caracterizada como matéria. A matéria ela vai por ter diferentes formas de ser observada. E essas diferentes formas de serem observadas vão ser classificadas como estados da matéria, que são estados onde ou a matéria vai estar sólida, ou a matéria vai estar líquida, ou a matéria vai estar líquida, ou vai estar gasosa. O estado sólido da matéria é quando ela está em uma forma muito rígida, em uma forma muito que não permite que ela seja fluida, que ela não possa se mover pelo espaço. Como, por exemplo, um cubo de gelo. Um cubo de gelo, ele ocupa um espaço, ele tem uma massa, porém ele não pode se movimentar. Ele não tem liberdade para poder se mover no espaço onde ele está. Ele vai sempre estar estacionário, estagnado naquele local. Ele não vai poder se mover. O que é diferente, por exemplo, do líquido. O líquido é uma forma fluida da matéria, onde em superfícies muito bem definidas, ele vai poder se movimentar muito livremente. Como por exemplo, a água. Se a gente colocar água numa garrafa, ela vai preencher todo aquele espaço, todo o espaço da garrafa. Diferente, por exemplo, do que fosse o gelo. O gelo ele vai ocupar só a parte onde ele está compactado, mas não todo o espaço da garrafa. Então já dá para ver essa diferença de que no sólido as moléculas da água elas estão muito mais juntas, estão muito mais coladas uma na outra. E por elas estarem muito coladas, elas não têm liberdade para se mover. Quando já estão na fase líquida, elas já têm uma certa distância entre si. As moléculas da água já vão ter uma liberdade maior para poder se movimentar. E é assim que a gente consegue ver o movimento das águas no mar, o movimento das ondas, por essa liberdade que elas têm.
essa liberdade de se movimentar. E quando a gente chega na fase gasosa, é quando a forma mais fluida possível que uma matéria pode ter, onde ela vai ocupar não só o recipiente onde ela está, mas todo o local. Como, por exemplo, você está na cozinha, bota uma água para ferver. Uma hora vai estar tanto calor, né? Você vai botar tanto calor na água que ela vai começar a produzir vapor. E o vapor ele vai se expelir por todo canto. Você vai sentir como se sua cozinha tivesse preenchida pelo vapor da água. E é isso. A água em estado gasoso, ela tem uma liberdade muito grande, onde as moléculas da água vão estar tão longe que elas podem se movimentar por grandes espaços sem que elas sejam impedidas, ou porque estão batendo uma nas outras, ou porque o espaço não permite. Pois o espaço onde a água em estado gasoso pode se movimentar é qualquer um. Independente se é um espaço grande, um espaço pequeno, ela vai poder se movimentar de uma forma muito livre. Uma discussão que o Atkins traz no livro é sobre a substância. Quando a gente vai, né, no dia a dia, substância ela é entendida como se fosse um sinônimo da matéria. Se matéria e substância representam a mesma coisa, algo que tem massa que ocupa um espaço. Porém, na química, em específico, a substância ela tem uma caracterização diferente. Substância na química, ela é tida como a forma pura e simples da matéria. Por exemplo, a água. A água, em seu estado, quer seja sólido, líquido, gasoso, ela vai ser sempre água. Não vai ter outra coisa além dela. Isso no mais ideal. Ela sempre vai ser ela. Não vai ter nada mais além da água. Vai ser só moléculas de água. Do mesmo modo o ouro. O ouro líquido ou sólido, ele vai ser só o ouro. Vai ser somente moléculas de ouro presente naquele local. Porém, a carne, quando a gente vai analisar ela, a carne tem muitas substâncias diferentes presentes nela. Não existe a molécula carne. E sim, existem moléculas que formam um pedaço de carne. Moléculas totalmente distintas uma das outras. Logo, a carne ela não é tida como uma substância, pois a substância ela é simples, ela é pura. É somente aquelas moléculas que vão ser totalmente distintas de outras moléculas. Que aí a gente vai começar a entender mais depois quando a gente for estudar sobre os elementos da tabela periódica, mas de modo geral é esse o entendimento que a gente tem sobre uma substância. Substância é o estado, é a forma mais pura e simples da matéria. Essa figura, a gente tem a representação em imagens do que é o estado sólido, líquido e gasoso. Na imagem de cima, na letra A gente tem o estado sólido. O estado sólido, como você pode ver, essas bolinhas amarelas são as moléculas, elas estão muito unidas. Elas estão muito juntas de uma forma muito organizada. E por elas estarem muito unidas e de uma forma muito organizada, elas não vão ter liberdade para se mexer. Elas vão sempre estar paradas naquele local. E é por isso que a gente não consegue ver o movimento do gelo. Porque ela está estacionada naquele local e só se houver força externa que vai haver o movimento dela. Mas se não houver, vai ficar parada assim. Porém, quando a gente deixa, por exemplo, a gente pegar um gelo e deixar ele a temperatura ambiente, uma hora ou outra ele vai derreter. E esse fato dele derreter é porque ele absorveu energia.
que é a temperatura, que é a temperatura que ele está aqui sujeito, e ele absorveu a energia. Quando ele absorve a energia, ele passa do estado sólido para o líquido. Do estado sólido para o líquido, a diferença é que no líquido ele vai ter muito mais liberdade, as moléculas vão estar muito livres. Não é à toa que você consegue ver o movimento da água dentro de um recipiente, coisa que você não veria se fosse a água no estado sólido. A mesma coisa vale para o vapor, a diferença do líquido para o vapor. O líquido ele vai preencher aquele recipiente, porém, no estado de vapor ele vai conseguir preencher o ambiente, não só aquele recipiente onde ele está contido, por exemplo, a panela onde você está esquentando a água, mas sim vai preencher todo aquele local, por exemplo, a cozinha, vai preencher toda a cozinha. Então, dessa diferença de estados, que a gente vai começar a analisar as propriedades que uma matéria ela vai ter quando ela está sujeita a um estado diferente. E é isso que a gente vai estudar muito na química, as transformações da matéria, as transformações de estados. A transformação é porque a matéria está de uma forma e depois ela está de uma outra forma. Nesses princípios a gente vai começar a analisar e tentar compreender por que acontecem as transformações, tá? Espero que tenha entendido, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida podem perguntar aí nos comentários, deixe seu like e é isso. Até outro dia.